Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pro Carlos aí novamente para poder retomar aí o estudo sobre funções, né? E dessa vez noções básicas de função. Pessoal, é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês uma definição que faz referência a conjuntos numéricos, né? Então é assim, ó, dado dois conjuntos numéricos, né? A função ela é definida como uma relação entre esses dois conjuntos numéricos, sendo que tem que obedecer a seguinte condição, né? Cada elemento do primeiro conjunto ele tem que ter somente um correspondente no segundo conjunto. Bom, é isso, simples, galera. E para ficar mais simples ainda, eu vou trazer um exemplo para vocês que é o seguinte: quando vocês vão no shopping, o que é que vocês encontram lá no shopping? De cara é lugar para gastar dinheiro, né? Ou se não, vocês já dão de cara logo com isso aqui, ó. Dão de cara com o sorveteiro, rapaz. Sorveteiro do MC Donuts ali, né? E é o seguinte, para você poder comprar alguma coisa, né, você tem que ter dinheiro, né? E essa relação de comprar alguma coisa, vocês podem entender como uma função, né? Ou seja, aqui ó, o sorvete de casquinha ali custa R$ 3. Para você poder ter um sorvete desse, você vai ter que gastar dinheiro. Para um custa 3, 2, você vai ter que pagar o dobro, né? 6, né? 3 vai ter que pagar o triplo e assim por diante. Então essa relação ela é caracterizada como função. Você pode entender como função essa relação aí entre a quantidade de sorvetes e o total que vocês terão que gastar para poder adquirir esses sorvetes. Né? Então aqui eu trouxe para vocês aqui, ó, uma representação por diagramas de flecha. Né? Esse primeiro conjunto aqui é a quantidade de sorvetes. Né? E o segundo vai ser a quantidade que vocês terão que gastar. Né? Então, em dinheiro ali, hein, rapaz. Então, um sorvete custa 3, 2, 6, 3, 9 e assim por diante. Até uma forma definida aí que eu tenho X sorvetes, vocês vão ter que pagar 3 vezes X, né, que é o triplo, é sempre o triplo. Então, é isso aí, galera. Ó, essa relação que é chamada de função, né? Essa palavra função normalmente acaba criando um pouquinho de confusão, né? Se fosse utilizada uma palavra como relação ou a aplicação ficaria mais fácil. Bom, e nesse exemplo aqui, ó, vocês podem até conseguir observar uma coisa bem interessante, que é o seguinte: o primeiro conjunto ele é totalmente independente do segundo. Já o segundo ele depende do primeiro. Né? Então essa é uma observação interessante que mais para frente vai ter alguma coisa aí, né, influenciando na definição. Né? Vai trazer a ideia de um conjunto dominante, né? E um conjunto que é a imagem do domínio, né? Dos dominantes, assim por diante. É isso aí. Pessoal, e aqui é o seguinte: para nós termos o nosso ponto de partida, né? Para o estudo de funções, nós vamos retomar aqui aquela ideia de grandezas proporcionais, né? Vamos relembrar um pouquinho aí a lei de formação para poder ter um ponto de partida, né? E aqui é o seguinte, ó, tenho duas grandezas, x e y. Y é proporcional a x. Isso quer dizer que existe uma constante, né? Que é essa constante, ela é a razão entre essas duas grandezas. Né? Como eu tenho aqui, ó, essa notação dizendo que o y corresponde a x, a constante ela vai ser a razão entre y sobre x, que é o que temos aqui ó, desse outro lado. Né? E essa constante, essa igualdade, ele nos permite chegar na lei de formação que gera as grandezas proporcionais. Né? No caso aqui eu tenho que a constante é igual à razão entre as grandezas. Né? E eu coloquei desse jeito aqui, ó, a razão entre as grandezas é igual à constante. Isso equivale ao seguinte, equivale a essa expressão aqui, ó, que é y igual a constante vezes x. Para chegar nisso aqui, ó, basta pegar esse x que está dividindo desse lado aqui, ó, e passar multiplicando para o outro lado da igualdade, né? Bom, essa é a lei de formação de duas grandezas proporcionais, né? Diretamente proporcionais, e esse será o nosso ponto de partida aí para poder compreender aí um pouco a ideia de função, né? Então vamos lá, gente. Aqui eu estou trazendo para vocês a definição de função novamente, só que agora, rapaz, um sorvetinho desse cairia bem, hein? Só que agora de uma forma diferente, né? Bom, eu vou ler para vocês, mas espero que vocês consigam fazer essa leitura numa boa, né? Aqui é o seguinte:
Uma função, né, de R em R, né, conjunto dos números reais, chama-se afim quando existem constantes A, B, ou seja, letrinhas aí, né, pertencente aos conjuntos dos números reais, tais que f de x é igual a ax mais b. Bom, gente, essa aqui é a definição usual aí de função, né? E esse termo f de x ele costuma criar um pouquinho de confusão, né? E essa confusão é pelo seguinte fato, ó, que eu tenho f de x igual a ax mais b e às vezes também aparece y igual a ax mais b. Então, aparecem duas notações diferentes, né? E para corrigir isso aí, o que acontece? O pessoal coloca assim, ó, y igual a f de x, mas para mim isso não corrige em nada, né? Eu gosto de ampliar isso e fazer o seguinte, eu digo que y é igual a f de x, que é igual a ax mais b, que f de x é o que aparece na definição. Então, é isso, gente. Y igual a f de x igual a ax mais b. Vamos para o próximo. Para o próximo slide é o seguinte, aqui eu coloquei funções, né? Normalmente o pessoal chama isso de função do primeiro grau. Eu não gosto de chamar função de primeiro grau não, porque eu não sei que grau é esse. Para mim quem tem grau é polinômio, né? Função é função. Então é o seguinte, nosso ponto de partida é essa relação, a lei de formação de duas grandezas proporcionais, né? A partir dela nós vamos ter aqui, ó, uma função linear. Olha só, observe que essa função linear ela é a mesma definição da função ou das grandezas proporcionais ali, ó. O que muda é só a letra, né? Mas como essa letra é uma constante, é um número fixo, é a mesma coisa aí, ó. Aqui eu tenho para vocês essa definição que é a chamada função afim, né? Que aqui nesse caso eu tenho meio que um complemento, né? Eu adiciono mais uma constante, eu tenho a função afim, que é a mais usual que aparece aí para vocês calcularem, né? E eu tenho aqui, ó, a função constante, que é no caso quando eu tiro a variável, né? Fica o y igual a uma constante, um número, né? E é isso, gente. Por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. A representação gráfica dessas funções, né? É uma reta, né? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre essa representação gráfica e sobre esses números, essas constantes, né? Que eles passam a ser chamados de coeficientes, né? Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Agora vocês estão aí prontos para cabriolar de felicidade e qualquer coisa aí é só mandar um salve aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí. Bons estudos aí e até mais.